Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, iniciando o mês das missões, fazemos memória de Santa Teresa do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja, a quem pedimos a intercessão por nosso caminho de vida missionária, de fé e também de conversão. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então, a primeira leitura está em Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8. Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8. Era um mês, no, era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: O que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: Quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Então, a primeira leitura contempla o pedido e o desejo do judeu Neemias, funcionário da corte persa, império estrangeiro dominante naquele momento da história de Israel. Após a volta do exílio, os repatriados, junto com os remanescentes da terra israelita, se encontravam em grave situação de pobreza e injustiça social e de desorganização. Além dessas questões, uns e outros não se entendiam devido a tensões étnico-religiosas. O chamado missionário leigo Neemias pede ao rei persa para ir à terra de seus antepassados a fim de reconstruir a sua capital, Jerusalém, destruída pelos babilônios. Reconstruir Jerusalém tem um significado mais profundo, o de não se tratar apenas do reerguimento físico da cidade, mas o de restaurar a unidade e a dignidade do povo em torno do culto ao único Deus e à observância de sua lei. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, no evangelho de hoje, enquanto caminha decididamente para Jerusalém, onde será martirizado, Jesus apresenta as condições para o discipulado. Total despojamento até de si mesmo, sendo capaz de entregar a própria vida pelo reino, liberdade em relação aos afetos e seguranças familiares, simbolizados pela figura paterna, e foco e atenção total na missão de pôr a mão no arado e olhar para trás, pode comprometer a semeadura e o êxito da colheita. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.